Segunda parte do Grandes Negócios, a convidada de hoje é Maria de Belém Roseira, presidente do Partido Socialista. Falámos há pouco do Presidente da República e questionava se ele terá ou não sido informado destas alternativas à taxa social única que Bruxelas já tinha tomado conhecimento. Parece-lhe que foi informado, porque se foi, teria certamente alertado o Governo, como aconteceu no Conselho de Estado, para ouvir... Não faço a mínima ideia, acho que isso é uma coisa que só o Sr. Presidente da República pode dizer, não faço a mínima ideia. Agora, mas se não foi, totalmente deixa aqui o Presidente da República... inaceitável, não é? Que não tenha sido informado previamente, tanto mais que se verificou tão recentemente um Conselho de Estado do qual saiu um comunicado tão impressivo, não é? Tão impressivo. Porque se o Governo não informou o Presidente da República, poderemos estar aqui perante uma situação que o próprio Presidente até acusou José Sócrates de deslealdade institucional, e se agora este Governo não o informou, se calhar estamos perante uma situação... Mas eu sobre isso não queria opinar porque desconheço. Eu não gosto de trabalhar com base em cenários. Eu gosto de trabalhar muito mais em política com base na análise da realidade, sendo que a realidade, como é evidente, tem também um passado. O que é certo é que o Partido Socialista não foi informado das alternativas à taxa social única. Não foi informado de maneira nenhuma, tal como não tem sido informado de nenhuma alteração ao memorando da Troika. Eu tive, aliás, a oportunidade, quando foi da primeira alteração que se produziu, de manifestar o meu profundo desencanto por uma descortesia, que eu sempre considerei que era uma enorme descortesia, que não é explicável pelo facto de ter que haver confidencialidade, porque ainda isso já hoje foi, aliás, assistimos, um argumento quando foi o congelamento com certeza ainda hoje pensões. Assistimos a que houve uma reunião com parceiros sociais por causa das medidas que serão apresentadas no próximo orçamento e em que, pelo menos as entidades patronais, foi aquilo a que eu tive conhecimento até vir para esta entrevista, terão dito não podemos dizer o que se passou porque temos um dever de confidencialidade. Como é evidente, o Partido Socialista é integrado por gente de bem e essa gente de bem, se fosse envolvida em alguma informação confidencial, com certeza que a respeitaria. Agora, o Partido Socialista tem feito um enorme esforço, tem feito um grande esforço de contribuir para aquilo que é a nossa boa imagem externa. Agora, como é evidente, o Partido Socialista não pode ser sistematicamente desrespeitado e ignorado, porque não pode ser, porque não deve ser. E porque se aceitasse de bom grado sê-lo, então é porque não merecia ser o grande partido português que é. Acha que o Governo está a correr o risco? Isso não é tolerável. Não é tolerável e, como é evidente, o Partido Socialista tem dito e afirmado que colocará sempre à frente o interesse nacional. Mas o interesse nacional, como é evidente, não significa que nós toleremos ser desrespeitados. E, como é evidente, depois temos que atuar em função do cenário macroeconómico que conhecemos, em que nível de tolerância, dos anúncios que o Governo faz. Em que nível de tolerância é que está agora o Partido Socialista? Não, a nossa tolerância... Está perto do fim? Não, a nossa tolerância ou intolerância manifestar-se-á sempre dentro do quadro da democracia. Nós não somos o partido de rupturas. Nós não somos um partido como o Bloco de Esquerda e o PC, que diz abaixo a Troika, mas não dizem como é que financiariam as nossas necessidades como é que sustentariam as nossas necessidades de financiamento externo. Ou alguém acredita que se o PCP e o Bloco de Esquerda estivessem no governo ou no poder, os mercados emprestaram ao governo do Bloco e do PCP o dinheiro de que nós necessitamos a taxas absolutamente baixas e suportáveis? Com certeza que não é? Portanto, que eu acho que é também muito à altura para as pessoas refletirem e perceberem qual é a alternativa que os partidos à nossa esquerda apresentam. Qual é o modelo de financiamento externo que os partidos à nossa esquerda apresentam? Mas António José Seguro tem dito que não tem pressa de ir para o Governo. Com certeza que não. Com certeza que não. Nós somos pela estabilidade da democracia. Nós não podemos estar, e quanto mais em crise estamos, mais delicado é entrar num clima de instabilidade. Agora, nós não a criamos. Como viu e como é observável por toda a gente, nós continuamos a contribuir com propostas, nós damos sugestões, não somos inconscientes e muito menos inconsistentes, porque o que nós dizemos é, nós queremos cumprir
Mas para podermos cumprir, nós temos que ter uma agenda de crescimento, nós temos que ter capacidade para fornecer às nossas empresas, perante a retração de crédito que tem caracterizado as nossas instituições financeiras, esmagadas como estão por exigências no sentido de cumprimento dos rácios e com, digamos, a necessidade de resolverem muitas das imparidades que têm, de responder aos stress tests que são aplicados a Portugal, que são os mais exigentes de todos. É evidente que a banca tem dificuldades de financiamento, mas para isso nós temos que encontrar linhas alternativas. O Partido Socialista já sugeriu várias fórmulas para o fazer. Uma delas era utilizar parte do financiamento para financiamento da banca, que não foi utilizado. A linha de recapitalização dos 12 mil milhões e uma parte dela negociar-se com os nossos parceiros europeus, que em vez de estar afeta, condicionada àquela finalidade, pudesse, de certa forma, satisfazer uma necessidade indireta do financiamento da banca, não possível. Então, aquele dinheiro não é para financiar a banca, mas é para financiar a economia, uma vez que a economia deve ser financiada pela banca e não pelos descontos dos trabalhadores, como se pretendia. Já que dissemos que o Partido Socialista tinha ameaçado com a moção de censura se o Governo não desistisse da taxa social única. Temos que assumir que estamos a gravar esta entrevista, que vai passar às 10 da noite e que nesta altura o Ministro Vítor Gaspar está a anunciar novas medidas de austeridade. E se as medidas que aí vierem forem ainda piores que a taxa social única? Nós temos que as analisar, porque, repara, uma coisa é a taxa social única. A taxa social única é uma transformação radical no equilíbrio de cada um dos parceiros na relação de trabalho. Porque a relação de trabalho é uma relação assimétrica. É uma relação em que, por natureza, o trabalhador está numa posição mais frágil que a entidade patronal. Ou seja, é uma questão de ideologia, transferir... É ideologia e não é só ideologia, é um modelo de sociedade que nós pretendemos construir. Nós pretendemos construir um modelo de sociedade em que os mais fracos são protegidos ou pretendemos construir um modelo de sociedade em que os mais fortes é que dizem tudo o que deve ser feito e os mais fracos são completamente ignorados ou humilhados? Não pode ser. Quer dizer, se calhar há pessoas que o entendem assim, tanto é assim que esta medida foi apelidada de inteligentíssima, penso eu, pelo seu teorizador. Agora, para mim, para o modelo de sociedade que eu defendo, para as minhas convicções profundas, eu nunca enfraqueceria os mais fracos. Não é só para si, aliás, surgiu um coro de vozes em toda a sociedade, transversal a vários partidos políticos, a várias empresas, que consideraram que os próprios empresários bonito, que seriam os beneficiados, não, isso foi bonito. Disseram que não concordavam. É evidente que os defensores da medida virão sempre dizer os empresários fizeram isso porque têm interesse, são interesseiros, julgam que isso diminuindo a procura interna, que ia pôr em causa o seu negócio, como é evidente também é verdade, ou porque temeram as perturbações sociais que daí poderiam decorrer, com os trabalhadores a entrar no clima reivindicativo. O que é um facto é que também muitos empresários disseram: eu não teria coragem de descer o salário dos meus trabalhadores, porque aquilo que estava em causa não era uma diminuição de 7%, como muita gente disse, aquilo que estava em causa era um aumento de 64% dos encaixes para a Segurança Social. Eu, aliás, gostaria de dizer uma coisa, já que estamos a falar em Segurança Social, que é também, a meu entender, algo de implícito na atuação do Governo, que é a destruição da Segurança Social. Porque a destruição da Segurança Social pode-se fazer de várias maneiras. E quando tem um modelo económico que aposta no desemprego como dano colateral e, portanto, menor capacidade de financiamento da Segurança Social e mais despesa para a Segurança Social, quando considera que isso é possível, quando considera também que todas as medidas que estão a ser tomadas são no sentido de sobrecarregar o orçamento da Segurança Social, e não me venham dizer que a medida da taxa social única era uma medida benigna nesse sentido, porque não era, porque pela destruição do emprego que geraria, e não crescimento de emprego, como é evidente, também diminuiria as receitas para a Segurança Social. Aquilo que se pretende realmente é acabar com os modelos de proteção social que, no dizer de Habermas, eram modelos
que domesticavam o capitalismo selvagem. Eu sou contra o capitalismo selvagem. Aliás, é o que acha que este governo está a alinhar para um capitalismo selvagem? Não, acho que é uma ideologia que existe, é uma ideologia do capitalismo especulativo, não empreendedor, o capitalismo que não cria postos de trabalho. Como nós sabemos, vai haver grandes transformações no mundo do trabalho, nós vivemos numa mudança de era, essas mudanças de era são sempre muito turbulentas, mas isso não nos dispensa, como é evidente, vai haver menos trabalho do ponto de vista tradicional, mas tem que haver mais trabalho. Precário, mais mal remunerado. Não é só isso, vai haver uma transformação das qualificações, das necessidades de qualificação das pessoas que estão a trabalhar, mas isso obriga-nos a nós, que, como é evidente, a olhar para isso como um problema como já existiu quando se mudou uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial. E acha que este governo, como é evidente, nós temos que olhar para o modelo social tal qual como conhecemos? Está a conhecer o modelo social porque isso é um objetivo, porque é considerado um peso, porque é considerado algo que põe em causa a não existência de regras para o capitalismo, porque as pessoas acreditam realmente na mão invisível do mercado. Eu não acredito na mão invisível do mercado. Aliás, acredito em poucas coisas invisíveis. A única coisa verdadeiramente invisível é que hoje em dia já não é tão invisível assim, porque temos mecanismos para perceber o funcionamento do cérebro, é a nossa inteligência e a nossa razão. E a minha inteligência e a minha razão também é crescida de sensibilidade e eu sou absolutamente a favor, até pela minha formação, por aquilo que aliás é público, absolutamente a favor de todas as teorias que constam da doutrina social da Igreja, que aliás está a ser muito pouco invocada, que é muito pouco conhecida, que é muito pouco divulgada e que coloca claramente o trabalho como necessitando de mais apoio que o capital. Permita-me ainda olhar para algumas das medidas que estarão a ser apresentadas nesta altura pelo Ministro Vítor Gaspar, até porque já temos pouco tempo de entrevista. Por algumas medidas que conhecemos antecipadamente, estará a ser anunciada um aumento de uma taxa média de IRS em 3 pontos percentuais, 2 pontos percentuais através da alteração dos escalões, 1 ponto percentual através da sobretaxa extraordinária. Passam também a existir 5 escalões de IRS em vez dos atuais 8, o escalão máximo passa para 54,5%, alterações na taxa liberatória, enfim, uma série de medidas fiscais, não há medidas do lado da despesa. Não há medidas do lado de crescimento, pelo que eu estou a ver também, não é? Portanto, aquilo que se passa é uma primeira reação a coisas que ainda não ouvi em direto. Não sei como é que a coligação se vai aguentar, porque Paulo Portas mandou uma carta a todos os seus militantes dizendo que não havia licença para aumento de impostos. Como, aliás, e bem, há muito pouco tempo recordou Adriano Moreira, há fadiga fiscal. Pode verificar-se o sentimento da fadiga fiscal. Aliás, já vimos isso com o IVA, desde que aumentou isso com o IVA, já vimos isso com o crescimento da economia paralela, etc, etc, etc. O filme é conhecido. E como é evidente, e como eu dizia, o Partido Socialista, perante um orçamento que contempla essas medidas todas, não pode estar de acordo, porque o PS considera que com medidas dessa natureza nós não vamos ser capazes de gerar as receitas necessárias para cumprir os encargos da dívida. Mas há dizia que não sabe como é que a coligação se vai aguentar. Acha que não vai? Não sei. Isto agora tem que confrontar o CDS-PP com aquilo que são as suas afirmações. Eu não sei que consenso é que houve. Esse não é o meu problema. O meu problema é outro também. O meu problema é o Sr. Ministro das Finanças, como vê, essas medidas são todas medidas do domínio orçamental. Ao serem do domínio orçamental, são da competência da Assembleia da República. E, infelizmente, o Sr. Ministro das Finanças, que eu muito prezo, desmarcou 3 vezes a ida à Assembleia da República. Hoje mesmo esteve lá um secretário de Estado do Orçamento a dar notícias sobre a execução orçamental, que aliás é da responsabilidade deste governo e é péssimo, não é? Não podia ser pior, precisamente porque a capacidade de arrecadar receitas, como nós dissemos desde o princípio, foi absolutamente fragilizada. E o Sr. Ministro das Finanças não foi, fez uma reunião, o Sr. Ministro da Economia com os parceiros sociais, ninguém foi avisado e a Assembleia da República foi completamente
maltratada, e eu acho que isto é uma coisa intolerável num país democrático e, portanto, eu gostaria de fazer um apelo para que o Governo revise os seus comportamentos, porque não necessita de hostilizar desta maneira, não precisa de falhar de uma maneira tão evidente, eu diria mesmo... Mas acha mesmo que é uma falha? Já o fez tantas vezes ou é uma questão de postura? Pode ser uma questão de postura, mas se for uma questão de postura, não deixa de, em cada uma das vezes em que ela acontece, de merecer censura. Censura vive a grande reprovação. Mas acha que o Governo vai mudar a postura, mesmo depois de tantos apelos do PS, do Presidente da República? A mim não me compete falar do Governo, no sentido dos seus comportamentos e o que é que o Governo vai fazer. A mim compete-me dizer o que eu gosto ou o que eu não gosto do Governo. O que eu gosto ou o que eu não gosto do cumprimento, digamos, daquilo que são as regras democráticas. Se o Governo fizer e tiver uma atitude boa, sou eu a primeira a elogiá-lo por isso. Eu não tenho nenhuma postura de considerar que a oposição, ou o Partido Socialista, neste caso, é que tem sempre razão, ou crer que o Partido Socialista tem a razão nestas críticas que faz. Tomara eu que o comportamento do Governo fosse um comportamento diferente. Tomara eu. Porque acho que nós, portugueses, merecíamos isso. Merecíamos isso para regenerar a política, merecíamos isso para impedir aquilo que está a acontecer, de que um discurso de fustigação, de utilização de vocabulário absolutamente inaceitável, que comprometa aquilo que é o respeito que os cidadãos têm em relação aos políticos. Estamos quase a terminar. Tomara eu que as pessoas se revissem nas suas instituições democráticas. Corre o risco de estragar ou perder aquele que é um dos ativos mais importantes para Portugal, que é o consenso político. No caso do orçamento, perdeu, porque, como vê, nós fomos sistematicamente ignorados, fomos rejeitados, fomos insultados, tudo o que queira saber, não é? E tudo o que possa dizer sobre isso. O Governo insiste numa linha política, apesar disso tudo, o Governo continua a insistir numa linha política que já se verificou, até pela reunião que houve hoje, da demonstração da execução orçamental, que este caminho só nos leva para o abismo. E o Governo insiste nisso. Ora bem, nós, como também subscritores do memorando, responsabilizados pelo cumprimento das suas metas, temos o dever de dizer que não vou por aí. Mas acha que o Governo tem de ser responsabilizado por errou nas previsões macroeconómicas? O déficit está em 6,2%. É uma responsabilização política que é evidente que é sempre feita pelos eleitores quando chega a altura de se pronunciarem. Mas ainda estamos longe das eleições. Pois estamos longe das eleições, mas há variadíssimas formas de as pessoas fazerem chegar a sua opinião, de o demonstrarem, e há também instâncias democráticas, designadamente quer o Parlamento, quer o Presidente da República, em que, como é evidente, há todo um conjunto de competências que devem ser assumidas no sentido de que haja, digamos, uma avaliação do Governo por aquilo que está a fazer, pelo desempenho que está a ter. Acha que está tudo nas mãos do Presidente da República, que ele poderá vir a dissolver a Assembleia? Está tudo nas mãos da Assembleia. Ainda não se esqueça que ainda há pouco tempo, e a propósito da TSU, a doutora Manuela Ferreira Leite referiu que os deputados têm a faca e o queijo na mão, os deputados da maioria, porque os deputados da maioria é que dão o seu apoio ou não dão o seu apoio. Acha que pode ser o próprio CDS a chumbar o Orçamento do Estado? Não faço a mínima ideia. Acho que é uma altura muito interessante para também convidar para entrevistas os responsáveis por esses partidos, para eles dizerem de sua justiça. Hoje eu tive a oportunidade de dizer da minha justiça e agradeço à Marta muito esta oportunidade que me deu. Eu é que agradeço e vou ficar com a sua sugestão. Estamos mesmo no final do nosso tema. Maria de Belém Roseira, foi um gosto entrevistá-la neste Grandes Negócios. Até uma próxima oportunidade. Então, o ponto final, já sabe, todas as semanas aqui no ETV, grandes nomes, grandes ideias, grandes negócios.